Você deita, fecha os olhos, fez tudo o que devia fazer. Desligou a televisão, apagou as luzes, tomou o chazinho e ainda assim a cabeça não para. Os pensamentos do dia continuam, a lista de amanhã, a conversa que ficou pela metade, a conta que precisa ser paga. O corpo está deitado, mas não está descansando. Está esperando uma permissão que não chega. Uma hora passa, você vira de lado. O travesseiro está quente, você vira de novo. O teto está exatamente igual. E em algum momento você pensa: por que é tão difícil simplesmente desligar? Não é fraqueza, não é ansiedade demais. E definitivamente não é falta de esforço, porque você está tentando toda noite. A resposta está em outro lugar, está no estado em que o seu corpo chega ao momento de dormir. E a maioria das pessoas nunca recebeu essa informação, porque ninguém explicou que existe uma janela específica entre 1 e 2 horas antes de deitar, onde o que você faz ou deixa de fazer determina praticamente tudo o que vai acontecer depois. Existe uma combinação concreta de hábitos que você pode misturar à sua rotina noturna, ainda hoje à noite, para mudar esse estado antes mesmo de encostar a cabeça no travesseiro. Não é um remédio, não é um suplemento. É uma sequência. E é exatamente sobre isso que eu preciso falar com você hoje. Meu nome é Doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que a maioria das pessoas chega ao horário de dormir ainda em modo de funcionamento ativo e tenta adormecer sem ter feito nada para sinalizar ao corpo que chegou a hora de descansar. Não é fraqueza, é falta de informação sobre o que fazer nessa janela específica. E é exatamente isso que vamos corrigir hoje. Neste vídeo, vou te apresentar 2 elementos que, combinados em sequência, falam diretamente com o sistema do sono depois dos 55. Vou te mostrar como cada um funciona, porque a combinação é mais poderosa do que qualquer um deles separado, e como colocar tudo isso em prática ainda esta noite, em 3 passos simples. Fica comigo até o final, porque o terceiro passo é o que a maioria das pessoas nunca tentou e costuma ser exatamente onde a diferença aparece. Pense no sono como um programa de restauração que roda toda noite. Aos 30 anos, esse programa roda completo, sem interrupção. O corpo entra no modo de reparo quase automaticamente, independente do que aconteceu durante o dia. Uma discussão no trabalho, uma noite de preocupação, um jantar mais tarde do que o habitual. O corpo processava tudo isso e ainda conseguia fazer a transição para o descanso com relativa facilidade. Depois dos 55, esse programa começa a pular etapas, e as partes que ele pula são exatamente as mais importantes para a recuperação física e mental. O que muda não é só a quantidade de sono, é a transição. O corpo leva significativamente mais tempo para passar do estado de alerta para o estado de descanso. Os ciclos de sono profundo ficam mais curtos, mais frágeis. Qualquer coisa que mantenha o sistema nervoso ativado perto da hora de dormir, uma conversa difícil, notícias pesadas, uma lista mental de amanhã, a tela do celular às 22 horas, tem um impacto muito maior do que tinha décadas atrás. O que antes o corpo resolvia sozinho em 20 minutos, agora pode levar horas. Não porque algo está errado com você, mas porque o mecanismo de transição mudou
e ninguém te contou isso. É por isso que soluções isoladas têm efeito limitado depois dos 55. Um chá relaxante pode ajudar um pouco. A melatonina pode ajudar a iniciar o sono em algumas pessoas. Um banho quente pode desacelerar levemente a temperatura corporal, mas nenhum desses elementos, sozinho, consegue endereçar o problema completo, porque o corpo depois dos 55 precisa de mais de um sinal para entender que é hora de desligar. Ele precisa de uma combinação, uma sequência, uma linguagem que ele reconheça e que seja repetida com consistência suficiente para que ele comece a responder. Com esse contexto claro, agora podemos entender exatamente o que está acontecendo e o que você pode fazer de diferente a partir de hoje à noite. Vou apresentar 2 elementos que, usados juntos, formam exatamente essa linguagem. E depois vou mostrar como misturá-los na sua rotina de forma simples e prática. Antes disso, um pedido rápido. Se você ainda não está inscrito neste canal, clica no botão agora. Toda semana tem conteúdo novo sobre sono e bem-estar para quem está acima de 55. Sem modismos, sem receitas milagrosas, só o que a pesquisa realmente diz. Testa esse protocolo por 7 noites seguidas, o esvaziamento e a âncora na sequência, no mesmo horário. E depois volta aqui me contar o que mudou no seu sono. Eu vou estar lendo cada comentário. São 22h47. Vera está sentada à mesa da cozinha, com a xícara de chá esfriando do lado. Ela não está com fome, não está com sede, está esperando aquela sensação de cansaço que vai ser suficiente para ela finalmente conseguir dormir. Vera tem 67 anos, é professora aposentada e faz isso toda noite há mais de 2 anos. Atrasa o máximo que consegue, esperando o corpo pedir o sono. Porque quando ela tenta ir mais cedo, deita e fica olhando para o teto por horas. Então ela aprendeu a esperar o cansaço virar exaustão, esperar até não aguentar mais. O que Vera não sabia é que a espera estava piorando o problema. O corpo dela estava interpretando aquela vigília noturna estendida como mais um período de atividade, não de transição. Não havia nenhum sinal dizendo que o dia tinha acabado, que era hora de descansar, que o modo de alerta podia ser desligado. Ela não precisava esperar mais, precisava sinalizar diferente. O primeiro elemento é o que pesquisadores chamam de âncora sensorial noturna, um estímulo físico deliberado, realizado no mesmo horário todas as noites, que começa a treinar o sistema nervoso a associar aquele momento com o início do descanso. Não é um remédio, não é um suplemento, é um sinal que você escolhe, repete e constrói ao longo do tempo. Pode ser uma compressa morna na nuca por 5 minutos. Pode ser uma sequência de 3 respirações longas com expiração dupla. Inspiração de 4 tempos, expiração de 8. Pode ser um aroma específico, lavanda, camomila, cedro, que você usa exclusivamente nesse momento e em nenhum outro. O que importa não é o estímulo em si, é a consistência. Evidências em pesquisa do sono indicam que o cérebro adulto responde muito bem a âncoras sensoriais repetidas, especialmente depois dos 55, quando a transição para o sono precisa de sinais externos mais claros do que antes. O sistema nervoso aprende por repetição. Quando ele encontra o mesmo estímulo, no mesmo horário, noite após noite, começa a tratá-lo como um marcador. Isso significa que o descanso está chegando e começa a se preparar antes mesmo de você deitar, o que torna o desacelerador sensorial especialmente relevante para quem está nessa faixa etária é que ele não exige nenhuma mudança radical de rotina.
Você não precisa dormir mais cedo, não precisa eliminar o café, não precisa comprar nada que já não tenha em casa. Precisa apenas escolher um estímulo sensorial simples e repeti-lo no mesmo horário todas as noites. Mas, e este é o ponto crítico, o desacelerador sensorial tem uma limitação clara quando usado sozinho. Ele prepara a porta, mas não abre. Para abrir, você precisa do segundo elemento. E é aqui que o esvaziador mental muda tudo. O segundo elemento atua em uma camada diferente, não no corpo, mas no fluxo de pensamentos que acompanha você até a cama. Pesquisas sobre sono e cognição em adultos acima de 55 indicam consistentemente que um dos principais obstáculos ao adormecer nessa faixa etária não é físico. É o que os pesquisadores chamam de ruminação noturna, a tendência da mente de retomar, processar e antecipar situações exatamente no momento em que o corpo tenta descansar. A reunião de amanhã, a fatura que venceu, a saúde de alguém da família, a conversa que não aconteceu como deveria. A mente não faz isso por maldade, faz porque interpreta o silêncio da noite como uma janela disponível para processar o que ficou pendente durante o dia. E quanto mais quieto o ambiente, mais ela aproveita. O esvaziador mental é uma prática de descarga cognitiva realizada entre 30 e 45 minutos antes de deitar, que transfere os pensamentos circulantes da mente para um formato externo. Pode ser uma lista escrita à mão de tudo que ainda está aberto na sua cabeça, seguida de uma única frase de encerramento. Isso fica aqui para amanhã. Pode ser uma gravação de voz de 2 minutos. Pode ser uma conversa breve com alguém de confiança, com a intenção declarada de deixar o dia para trás. O mecanismo não é mágico, é funcional. Quando a mente percebe que os pensamentos foram registrados em algum lugar fora dela, ela reduz a urgência de continuar processando. O trabalho foi feito, a informação está guardada, não precisa mais ser carregada. Muitos relatam que ao adotar esse hábito com consistência, o tempo para adormecer começa a diminuir nas primeiras semanas. A sensação de cabeça pesada ao deitar começa a ceder. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a mente recebeu permissão para pausar. Sozinho, o esvaziador mental ajuda muito. Mas o que acontece quando você combina os dois elementos é onde a história fica verdadeiramente interessante. Antes de continuar, preciso te dizer algo importante. As informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas. Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida, o passo mais responsável é conversar com um especialista. Agora, o que você veio buscar? Como preparar esta combinação esta noite? Quando o desacelerador sensorial e o esvaziador mental são usados em sequência, na mesma janela noturna, eles criam o que pesquisadores de sono chamam de protocolo de transição, uma rotina que atua simultaneamente no sistema nervoso e no fluxo cognitivo, endereçando as duas principais razões pelas quais pessoas acima de 55 chegam à cama ainda em estado de alerta. O corpo recebe o sinal sensorial de que é hora de descansar. A mente recebe a permissão de soltar o que estava segurando, e os dois processos se reforçam mutuamente. Quando o corpo começa a desacelerar, a mente acompanha com mais facilidade, e quando a mente esvazia, o corpo relaxa com menos resistência. Estudos sobre rituais noturnos e qualidade do sono em adultos mais velhos indicam que a consistência dessa combinação, mantida por pelo menos 2 semanas, está associada a melhoras relatadas na facilidade de adormecer
e na continuidade do sono ao longo da noite. A sinergia funciona especialmente bem depois dos 55, porque aborda a característica mais específica do sono nessa faixa, a necessidade de sinais múltiplos e simultâneos para iniciar a transição. Um sinal só não é suficiente. 2 sinais, no momento certo e na sequência certa, mudam a conversa. Agora vou te mostrar exatamente como colocar isso em prática. 3 passos, simples, que cabem em qualquer rotina. Passo 1, o esvaziamento. 30 a 40 minutos antes de deitar. Sente-se em um lugar calmo, não na cama, com um papel e caneta, ou com o celular em modo de gravação de voz. Passe de 3 a 5 minutos transferindo para fora da cabeça tudo que ainda está em aberto. Tarefas pendentes, preocupações, lembretes, conversas não resolvidas. Não precisa ser organizado, não precisa ter solução. O objetivo é simplesmente tirar de dentro. Termine com uma frase de encerramento. Qualquer frase que sinalize que esse conteúdo está guardado e não precisa mais ser carregado esta noite. Pode ser algo tão simples quanto: isso fica aqui, amanhã eu retomo. Esse passo parece pequeno e é exatamente por isso que a maioria das pessoas nunca experimenta, porque parece simples demais para funcionar, mas é justamente a simplicidade que permite a repetição. E é a repetição que constrói o padrão. Passo 2. A âncora sensorial. 20 minutos antes de deitar. Escolha um estímulo sensorial que você repetirá todas as noites neste mesmo horário. Algumas opções com presença em pesquisas de sono. Compressa morna na nuca ou nos pés por 5 minutos. 3 ciclos de respiração com inspiração de 4 tempos e expiração de 8, ou difusão de aroma de lavanda ou camomila no ambiente onde você vai dormir. Use durante 5 a 10 minutos, sem tela, sem conversa, sem estímulo externo, só aquele momento e aquele estímulo. O critério de escolha é simples. Precisa ser algo que você consiga repetir todos os dias, sem esforço logístico. Se depende de comprar algo toda semana, de acordar alguém ou de condições que nem sempre estão disponíveis, troque por algo mais simples. A consistência vale mais do que a intensidade do estímulo. Passo 3. A transição. Nos 5 minutos finais antes de deitar, desligue qualquer luz que não seja mínima. Deite devagar. Repita mentalmente ou em voz baixa uma frase simples de ancoragem. O dia terminou. Meu corpo pode descansar agora. Não é meditação, não exige técnica. É um encerramento deliberado, um sinal claro para o sistema nervoso de que o modo de alerta está sendo trocado pelo modo de restauração. Uma declaração para você mesma, para o seu corpo, de que o trabalho do dia acabou. Frequência recomendada, diária, nas primeiras 4 semanas, para que o cérebro construa a associação. Depois, a maioria das pessoas já entra em modo automático. O protocolo vira parte da noite sem precisar de esforço consciente. Uma atenção importante. Pessoas em uso de medicamentos para ansiedade ou sono devem conversar com o médico antes de fazer qualquer alteração na rotina noturna. Práticas de respiração com alteração de ritmo não são recomendadas para pessoas com condições respiratórias não controladas. Quando esperar resultados? Nas primeiras 3 noites, é possível que você não note grande diferença. Isso é normal. O cérebro precisa de repetição para reconhecer um novo padrão. 1 ou 2 noites não são suficientes para reconfigurar décadas de hábito. Não abandone na 3ª noite. Na 1ª e 2ª semana, os primeiros sinais costumam ser indiretos.
Você começa a notar que chega à cama com a cabeça um pouco mais vazia do que antes. O tempo até adormecer pode começar a diminuir. O sono ainda pode ser interrompido, mas a entrada costuma ficar mais suave, menos resistência, menos luta com o travesseiro. No primeiro mês, para quem mantém o protocolo com consistência, o padrão mais relatado é uma melhora gradual e progressiva. Não uma virada dramática, mas uma tendência clara de noites mais tranquilas e manhãs com menos sensação de peso. Parte das pessoas observa que o número de vezes que acorda no meio da noite também começa a cair. Muitos relatam isso, não todos. Resultados variam de pessoa para pessoa. Esta combinação não substitui tratamento médico para insônia diagnosticada. 3 semanas depois de adotar o protocolo, Vera relatou que pela primeira vez em muito tempo estava deitando antes das 23 horas e adormecendo sem precisar esperar. O esvaziamento às 22 horas e a âncora sensorial às 22h20 criaram uma sequência que o corpo dela finalmente reconhecia. Não como mais uma tentativa, como um encerramento real. Não sei explicar direito, ela disse. Parece que o corpo finalmente entendeu que era para descansar. Não era magia, era sinal, era repetição. Era a linguagem que o sono dela precisava e que ninguém tinha te ensinado antes. Agora você tem essa linguagem. Imagine a primeira noite em que você aplicar esse protocolo do começo ao fim. O esvaziamento feito, os pensamentos fora da cabeça, a âncora sensorial completada. Você deita e a cabeça está um pouco mais silenciosa do que de costume. Talvez não seja perfeita, talvez o sono ainda demore um pouco, mas algo é diferente, uma leveza, uma sensação de que o dia realmente terminou, em vez de continuar dentro de você enquanto você tenta descansar. Agora imagine a primeira semana completa. O corpo começa a reconhecer a sequência. O sistema nervoso começa a responder antes mesmo de você terminar o segundo passo. A transição que antes levava horas começa a acontecer em minutos. Não porque você fez algo radical, porque você fez a mesma coisa simples, toda noite, com consistência. E no primeiro mês, com esse padrão estabelecido, muitos relatam acordar com menos peso, começar o dia com mais clareza. Não porque dormiu muito mais horas, mas porque o sono que veio foi mais completo, mais restaurador. Porque o corpo finalmente recebeu as condições que precisava para rodar o programa inteiro sem pular etapas. Tudo começa com o primeiro esvaziamento, esta noite. Me conta nos comentários, você já tem alguma rotina noturna fixa antes de dormir ou vai para a cama sem uma sequência definida? Comenta 1 se já tem uma rotina, 2 se ainda não tem. Quero entender como as pessoas acima de 55 estão chegando no horário de dormir. Você merece acordar descansada, não conformada, descansada. E isso ainda é possível. Até o próximo vídeo. Eu sou a doutora Helena Pires. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos. Não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.